Olá, turma! Hoje nós vamos estar entrando no capítulo 4 da disciplina de Geografia, o módulo 2. Hoje, dia 18, nós vamos estar falando sobre as atividades do espaço rural. As atividades econômicas realizadas no campo são elas que são responsáveis pela produção de alimentos e de materiais destinados às indústrias e pela geração de emprego e de renda para muitas pessoas. Então, graças a essas atividades do campo, do espaço rural, é que tem se aí desenvolvido grande parte de empregos para as pessoas, e é de lá que vem todos os alimentos e tudo mais para as indústrias. Então, nesse capítulo, nós vamos conhecer as principais características das atividades econômicas do campo. Então, nesse vídeo, vocês vão estar conhecendo um pouco sobre a agricultura, a pecuária, extrativismo e outras coisinhas mais que a gente vai estar falando no decorrer do vídeo. Lembrando que todo o capítulo, todas as nossas aulas vão estar relacionadas a isso. Então, prestem bastante atenção no que eu vou falar, no que vai ser dito, tá certo? Tudo que eu vou estar falando aqui no início do vídeo, na explicação, é a mesma coisa que tem no livro. Tá? Então, assistam o vídeo, depois façam a leitura do livro, dos textos do livro, para vocês estarem respondendo as atividades, ok? Tanto a da folha quanto a do livro. Então, vamos lá. Pessoal, a primeira parte que nós vamos estar falando aqui é sobre a agricultura, tá? As atividades econômicas do espaço rural, elas se dividem em agricultura, pecuária e extrativismo. Então, elas são as principais atividades econômicas que são desenvolvidas no campo, na área rural. Elas compõem o setor primário da economia e depois nós vamos estar estudando com mais detalhe cada uma dessas atividades, tá certo? Então, para começar aqui, a gente vai estar falando sobre a agricultura. A agricultura, pessoal, quando vem esse nome na nossa mente, nós já fazemos relação com as plantações. Então, a agricultura é a atividade que consiste na preparação do solo para plantar, no cuidado com o cultivo das plantas até a colheita, que é o processo, esse de plantar e em seguida colher. Então, o cultivo das plantas até a colheita de produtos, como arroz, feijão, soja, milho. Então, esses produtos podem ser utilizados para alimentar as pessoas e outros animais, ou para fabricar diferentes produtos nas indústrias. Então, a gente tira daí, que a agricultura é uma atividade econômica bastante importante, porque é de lá, pessoal, do espaço rural, onde chega grande parte dos alimentos que nós temos na nossa mesa, O feijão, o arroz. Então, é bastante interessante e tem que ser bastante valorizada essa atividade econômica, que gera tantos empregos. A segunda atividade, pessoal, que nós vamos estar falando aqui é a pecuária. Essa é a atividade que envolve a criação de diferentes tipos de animais. Então, enquanto a agricultura faz relação com o plantio e a colheita de plantas, aqui na pecuária faz relação com a criação de animais. Então, a pecuária é a atividade que envolve a criação de diferentes tipos de animais, como bovinos, suínos, caprinos. Então, é a partir dessa atividade que eles criam os animais para o abate, para o consumo humano. Então, grande parte desses animais, as pessoas consomem a sua carne, fazem uso da pele. Por exemplo, os caprinos fazem uso da lã, da ovelha. Então, assim, com a criação desses animais, obtém-se principalmente produtos como a carne, o leite e o couro, que servem como alimento ou para a fabricação de outros produtos da indústria, O couro, por exemplo, ele é usado para a fabricação de calçados. Então, a partir daqui, pessoal, dessa atividade econômica, a pecuária, é de onde nós vamos estar recebendo em nossas casas a carne, o leite e o couro. Então, essas são as três principais que a gente vai estar retirando aqui da pecuária, tá certo? O couro também é usado para fazer roupas, casacos de couro. Apesar de ser se a gente for parar para pensar, não é legal, É uma situação bem complicada, Tem muita gente que acaba se tornando vegetariana exatamente para não estar atingindo os animais, porque a gente já se criou dessa forma, Já faz parte da cultura estarmos nos alimentando de carnes de outros animais, então já faz parte da cultura. Então pronto, essas são as duas primeiras atividades econômicas, agricultura, pecuária. E aqui vou mostrar para vocês, que ele faz referência aqui aos tipos de animais que são criados para o abate. Então aqui o bovino, pessoal, quando ele fala bovino,
são os bois, vacas, tá certo? Suíno, quando vocês ouvirem a palavra suíno, faz relação com a criação de porcos, ok? Caprino, caprino faz relação com a criação de ovelhas, cabras, tá certo? Equino, equino vocês talvez nem imaginassem, mas faz relação com a criação de cavalos. Então, quando ele fala caprino é de cabras, ovelhas, e equino de cavalos. Aves, né, que normalmente são criadas no espaço rural, são galinhas, patos, gansos, né, os famosos animais que também nós fazemos o consumo da carne, né, é comum, principalmente no Nordeste. E por último aqui, os peixes, né, que nós também fazemos o uso da carne. A terceira atividade econômica, pessoal, é o extrativismo. O extrativismo nada mais é do que a retirada ou a coleta de recursos minerais, animais ou vegetais da natureza. Então, esse extrativismo aqui vai se dividir em três, né? Que é o extrativismo mineral, vegetal e o animal. O que é o extrativismo mineral, para começar? O mineral, pessoal, ele é quando extrai do solo e do subsolo recursos como ouro, prata, cobre, areia e minério de ferro. Né? Lá no livro vocês vão ter uma imagem que normalmente é utilizado máquinas, né? Mas também existem a mão de obra humana para estar fazendo a retirada dessas pedras, né? Que é de bastante importância. Então aqui nessa segunda imagem, como vocês podem ver, é um local onde eles procuram provavelmente pedras, ouro e tudo mais. Aqui no Brasil, como já não existe mais tanto ouro, né? Já foi retirado desde a época que os portugueses chegaram no Brasil. Então o foco principal é no minério de ferro. Depois, pessoal, o extrativismo vegetal. Então, aqui o mineral é a retirada de recursos do solo. O vegetal já é diferente. Ele é na extração ou coleta de recursos vegetais, como madeira, óleos, frutos, castanhas, seivas. O que é a seiva? Seiva, né? Eu não trouxe para vocês, mas seiva é a retirada, né, de um líquido que percorre no interior de uma árvore, né, como por exemplo o látex. O látex é um líquido, um líquidozinho branco que corre dentro de uma árvore chamada seringueira, que graças a esse látex é produzido, por exemplo, a borracha que vocês usam na escola. Então, resumindo, é isso. O extrativismo vegetal é a retirada de recursos vegetais. Então, esses produtos eles podem ser utilizados na indústria de alimentos e na fabricação de móveis, cosméticos e remédios. Então, por exemplo, na retirada de óleos, né? Você pode ter os óleos vegetais, óleo de coco, tem vários óleos. Aqui na questão da madeira, usada para fabricar móveis, né? Lápis. Então, tem várias utilidades. Lembrando que essas atividades, pessoal, a agricultura, a pecuária, o extrativismo, elas têm fins lucrativos. A intenção delas é a questão do dinheiro, né? Do capital. E, claro, para o nosso uso, porque se não fossem tantas essas coisas que a natureza nos oferece. Por último, pessoal, é o extrativismo animal. O extrativismo animal, como o nome já diz, consiste na pesca e na caça de alguns animais, como, por exemplo, os do mar, camarões, caranguejos, peixes. Esses animais são utilizados principalmente na indústria de alimentos, né, que nós usamos para a nossa alimentação. E normalmente, pessoal, essa aqui do extrativismo animal, ele consiste, né, como eu falei para vocês, na caça. Só que a caça é ilegal no Brasil, exceto para os indígenas. Os indígenas podem estar fazendo a caça porque faz parte da cultura deles. Mas lembrando que a caça é ilegal no Brasil. Por último, pessoal, nós vamos estar aqui focando na agricultura familiar, que lá no livro de vocês, na página 282, ele vai estar falando da importância da agricultura familiar. Então, é interessante que vocês leiam aquele texto que está na página 282 e interpretem direitinho o que aquele texto está querendo passar para vocês. Então, a agricultura familiar é toda forma de cultivo de terra que é administrada por uma família e emprega como a mão de obra os membros da família. Então, resumindo, a agricultura familiar é uma família, né, que faz o cultivo da terra para plantar e depois tudo que eles colherem ali, eles estarem fazendo o uso do mesmo e estarem vendendo. Então, isso é uma forma de lucro para aquela família. Então, aqui
os donos da terra é uma família e quem trabalha lá naquela terra também são os mesmos componentes da família. Então, a produção de alimentos acontece em pequenas propriedades de terra e se destina à subsistência do produtor rural e ao mercado interno do país. Então, aqui, por exemplo, em Nova Russas é muito comum, principalmente no interior, né, na roça, famílias estarem vivendo exatamente disso, né, que a gente chama de agricultura familiar, que é eles estarem fazendo lá suas plantações, depois colhendo para o seu uso próprio e depois para vender, né, a fim de ganhar seu dinheiro, seu sustento a partir daquilo. Lembrando que a maior parte, 1/3 da produção agrícola, né, é exatamente assim, começando na agricultura familiar. E grande parte dessa produção, pessoal, é aqui no Nordeste. Então, a agricultura familiar é responsável por mais de 80% dos empregos gerados no campo, o que traz a grande importância dessa agricultura familiar. Por isso que é tão importante, porque gera muitos empregos. Então, é consideravelmente as demandas das cidades, da educação. Então, todos esses alimentos que a gente consome na nossa mesa é graças à agricultura familiar. Então, o Nordeste é a região que é responsável por cerca de 1/3 da produção total desses alimentos que vocês recebem na mesa de vocês. Então, chegamos na parte mais bacana, que é a parte do livro de vocês, né? Vocês vão começar lá no capítulo 4. Vão estar fazendo a leitura dos textos. Esses textos são praticamente a mesma coisa que eu falei aqui no vídeo, mas é muito interessante que vocês façam a leitura também, ok? Então, aqui é o texto da 282 que eu falei para vocês, que fala sobre a agricultura familiar. Então, leiam esse texto, ele é de grande importância, porque graças a esse texto vocês vão estar conseguindo responder a atividade da página 284. Na número 1, vocês vão observar as figuras, né? E vão escrever o nome da atividade econômica mostrada em cada imagem e 2 produtos que podem ser obtidos por meio dela. Por exemplo, a primeira imagem aqui, eu vejo a criação de bovino. É bovino? Não estou conseguindo enxergar bem. É bovino mesmo, né? Bois. Então, aqui vocês vão dizer se essa atividade ela é extrativista, pecuária ou agricultura. E se for, por exemplo, aqui eu já sei que é pecuária, né? Pecuária é a criação de animais. Me digam 2 produtos que são retirados dessa atividade econômica. Aí vocês vão lá colocar leite e carne, né? Aqui da segunda atividade, o milho. O milho vem de qual delas, pessoal? Da agricultura, da pecuária ou do extrativismo? Aí vocês vão lá e respondem o que vocês podem estar obtendo com o milho. O milho ele vai me trazer o que para a minha mesa? Aqui, o último aqui, como vocês estão vendo, é a retirada, né, de uma vegetação. Então, eu já sei que é o extrativismo, né? Então, a retirada da madeira aqui, a madeira vai me servir para quê? Se bem que essa daqui, pessoal, ela tá retirando látex. Lembra que eu falei do látex lá no início do vídeo? O látex serve para quê, né? E aqui na 2, pessoal, vocês vão estar lendo esses dois, né? Essas 2 manchetes falando sobre agricultura familiar. E vão estar respondendo a letra A e a letra B. Na letra C, vocês vão ler novamente o texto lá da página 282 e dizer, né? Com as informações fornecidas lá, vocês vão elaborar uma manchete falando sobre a importância da agricultura familiar. Então, boa aula para vocês. Assistam o vídeo. Eu sei que ficou longo, perdão, mas é porque eu falo demais. E beijão para vocês, boa aula e tô aqui para o que precisarem.